Ilusão ou realidade? Será que a boa fase do Goiás no Campeonato Goiano, engatando uma sequência de vitórias, 3 consecutivas por goleadas e essa partida muito ruim contra o Iporá? Então acaba tendo um clímax, né, dentro da temporada, de ótimas atuações contra adversários mais fracos e um outro adversário também muito limitado, que foi o jogo contra o Iporá, o time reduzindo o seu ritmo, colocando uma marcha mais lenta. Será que isso indica alguma coisa para o Goiás na Série B? Quais são os jogadores nesse momento mais confiáveis e aqueles que já demonstraram que não têm condições de serem úteis na Série B? Outros que têm sim um questionamento da torcida, mas podem ser reservas em uma Série B sem grande problema, como por exemplo o lateral direito, o Everton. Hoje o Goiás está atento no mercado, em pelo menos 5 contratações. Quais são essas posições e o meu pitaco? Onde eu buscaria reforços? Por que o Goiás acabou tendo essa queda de rendimento natural nesse jogo contra o Iporá? O que está bem servido para uma realidade de Série B? E obviamente as mudanças necessárias até lá, já que será uma das principais, uma das mais difíceis disputas dos últimos anos. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Strike.bet, casa de apostas esportivas que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Lá na Strike 777 você encontra, por exemplo, as partidas da Champions League desta terça-feira, como por exemplo Napoli e Barcelona, um empate pagando 3,50 a cada real apostado, vitória do Napoli em casa 2,55, vitória do Arsenal contra o Porto pagando 1,69 e o empate entre Inter de Milão e Atlético de Madrid 3,55. Essas e todas as outras odds, tanto nos jogos do futebol europeu, quanto também Goiatuba e Goiás. No próximo domingão você encontra também lá na Strike. Faça o seu registro, o seu depósito, tendo 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$7.000. E você concorre também a vários prêmios e outros jogos para você disputar online também lá na plataforma da Strike. O link eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre equilíbrio, algo que o torcedor naturalmente não é tão condicionado assim, né? Porque se ganhou, a tendência do torcedor tá feliz até o fim do mundo. Se perdeu também, fica com aquela mesma sensação. Mas no fim das contas a gente tem que tentar racionalizar, né? O futebol, que é algo ruim de se fazer a todo momento, mas necessário em algumas situações, como essa do Goiás, onde o torcedor já vinha questionando o time em um começo de ano que não estava legal assim, principalmente pela postura da diretoria nas contratações, o torcedor que ficou assim meio refém de quem cobrar, porque uma mudança de diretoria muito brusca, uma direção também diferente para esse começo de temporada e a demora para anunciar reforços, né? Tanto é que os primeiros do Goiás aconteceu ainda já no finalzinho de dezembro para o comecinho do mês de janeiro e a pré-temporada já começando no dia 5. Então era natural a gente ver um ritmo lento do Goiás, com remanescentes bastante contestados como o Alan, Anderson Oliveira, tinha o João Magno lá no comecinho do ano também, acabou não ficando. Saídas importantes como do Guilherme Marques, como por exemplo de outros jogadores que fizeram boa campanha, Lucas Alter, o Bruno Melo, até o mesmo Maguinho, né? O torcedor ficou meio assim e fala, putz, agora vai vir um pior. Talvez o Everton seja um pouquinho melhor do que o Maguinho, tá? Mas enfim, não melhorou tanta coisa assim não. Então foi um começo de temporada conturbado. O Goiás começa aqueles empates dentro de casa, jogou mal contra o Atlético, jogou mal contra o Anápolis, mas conseguiu vencer já dando um sinal diferente e aí engata, né? Principalmente no clássico contra o Vila, já fazendo uma boa atuação e pegando essa sequência de goleadas, Morrinhos, Jataiense, Goianésia e hoje tendo o Iporá. Então de 3 goleadas, você indo para um ritmo tão lento como foi esse de hoje, o torcedor já fala, putz, será que esses caras eram tudo isso ou a gente que está se iludindo? Então vamos por parte. Esse time do Goiás para a Série B é o suficiente, na minha opinião? Se fosse para ter uma campanha de meio de tabela, eu diria que sim, meio para baixo, né? Como o Goiás adora fazer na Série A do Brasileirão, uma campanha de manutenção, esse time conseguiria, acho que sem grandes problemas, faria ali talvez uns 50 pontos, tá? Mais 52, mas para subir para a Série A, uma Série B tão difícil como será dessa temporada de 2024, ainda é muito pouco. Pode ser que esse time da liga assim e o Paulo Baia seja o novo Ricardo Goulart da Série B de 2021, o Brenner Culano seja o novo Walter. Pode, o futebol ele é muito maluco, mas você não pode contar com o imponderável desta maneira. Então as contratações do Goiás iniciais, elas deixaram sim a desejar. O Goiás não trouxe, por exemplo, nenhum jogador
caro, nenhuma negociação que você fala, putz, essa negociação aqui tinha time de Série A de olho, tinha time internacional, não, o Goiás não fez nenhuma contratação assim. Então quer dizer que todos que vêm de graça é ruim? Também não, acho que o Juninho é um excelente jogador, lá pro começo do ano eu tinha minhas dúvidas, mas sempre pensei que para a Série B poderia contribuir, não desse tanto, acho que o Juninho vem jogando bola muito acima da expectativa do torcedor. O Ivan Torres é uma boa contratação, apesar que não pegou o ritmo ainda. O Sander também para a lateral esquerda, a manutenção do goleiro Tadeu, a permanência do Dieguinho, né? A do Alano também eu sempre falei, acho que um jogador que se pegar a confiança para a Série B dá para o gasto, mas ainda falta aquelas posições primordiais no futebol, centroavante, ponta direita, lateral direito, tá? Acho que o Goiás ainda deve muito nesse quesito até o começo da Série B. Então ficou devendo alguns jogadores que apareceram nos últimos jogos com um olhar diferenciado do torcedor, como por exemplo o Paulo Baia. Acho que nenhum torcedor do Goiás, quando o Paulo Baia foi contratado, imaginava ser um jogador titular para a Série B do Campeonato Brasileiro, e nesse momento o cara é o artilheiro do Campeonato Goiano, não tem como você não passar uma confiança para esse tipo de atleta. Então, se fosse para avaliar dentro do elenco do Goiás hoje, é natural, né, esta queda de produção, porque é um jogo contra o Iporá, já até falei isso na live, vou deixar aqui na tela final, que o jogador não tem a mesma motivação para os jogos, por exemplo, clássicos, ou de competições mata-mata. Ah, Guilherme, mas não tinha que ser assim, o cara recebe tanto. Tá, concordo também, né? Mas é natural do ser humano. Em algumas coisas a gente não tá tão motivadas assim do que, por exemplo, em outras, né? Algo que você já faz com mais naturalidade, como é jogar futebol, e achando que vai ganhar de qualquer jeito. Não concordo com essa postura, principalmente, até comentei isso ontem também, porque o Goiás ele não é um time pronto. Não estamos falando que esses jogadores já estão renomados dentro do clube, com a confiança do torcedor, não. O Goiás ainda tem uma desconfiança muito grande da torcida, e mesmo engatando uma sequência de jogos, de vitórias, na hora que você faz uma atuação tão fraca assim dentro de casa, não passa uma impressão tão positiva. Acho que essa fica sendo a minha principal crítica. E se for para jogar só isso, com pouca vontade, então utiliza os garotos da base. Hoje, quem que o Goiás tem no seu time, você fala, putz, esse cara aqui para a Série B, ele resolve o seu problema. Eu coloco uma lista dos que jogaram até agora. O goleiro Tadeu demonstrou que consegue, tá? Não tem a menor dúvida. O lateral esquerdo, o Sander. Meio de campo, o Juninho. E o Paulo Baia, tá? Eu vou colocar dessa lista aí, jogadores que jogaram e que a torcida sabe que vai dar conta. Eu colocaria só esses 4 aí, tá? No máximo, Tadeu, o Sander, o Juninho e o Alano, e o Paulo Baia. Os outros que ainda não tiveram atuações espetaculares, mas a gente sabe que até a Série B, ou pelo menos tem essa impressão, que vão desencanar. O Dieguinho e o Ivan Torres. Então a gente já coloca aí 6 jogadores de destaque. Outros que ainda não jogaram. O Edson, acho que é um jogador assim incontestável. E, por exemplo, o Sidmar, o Martinrey. Então o Goiás já pode ter pelo menos, quem sabe, 9 jogadores. Ainda falta muito, na minha avaliação. Um lateral direito. Se o Dieguinho for para lateral e o Ivan Torres como 10, acho que o Goiás pode até pensar em resolver 2 problemas. Mas precisa demonstrar mais futebol. O Wellington é um jogador que para a Série B acho que dá conta de resolver. Ficou devendo nos últimos jogos, mas eu vejo muito mais como uma falta de mobilização, apesar que o Wellington é sim um grande líder. Acho que ficou devendo, tá? Nessa sequência de vitórias aí, mas um jogador que para a Série B ele consegue proteger muito bem a zaga. O Ian Souto fez sim boas partidas, acho que é um jogador muito jovem, eu ainda fico esperançoso com o Ian Souto em partidas mais difíceis. Bora ver aí, nessas quartas de finais do Goianão, semifinal, jogo difícil, enfim. Aí a gente pode ter um cenário do Ian Souto na Série B, mas é um jogador que tem potencial. Então se fosse pra gente colocar aqui, quem eu colocaria dentro desse time do Goiás para titular na Série B, eu tentaria uma escalação assim hoje. Tadeu, Dieguinho na lateral direita, 2 zagueiros. Eu iria com o Martinrey e o Sidmar ou o Ian Souto. O Edu também vem jogando bem, mas acho que para a Série B esse titular é muito grande, tá? O Sander na lateral esquerda. Meio de campo com o Wellington ou o Edson, Juninho e o Ivan Torres. Lá no ataque, você pode fazer um ataque hoje com o Paulo Baia, contrataria mais um velocista
e o outro centroavante. Tá? Então, dentro desse esboço de escalação, eu buscaria pelo menos 2 titulares incontestáveis. O ponta direita e um centroavante. Ah, mas o Alano pode ser uma boa? Pode, mas você contar com o Alano e o Paulo Baia durante toda a Série B, eu acho muito arriscado. Se o Dieguinho não fizer essa função de lateral, aí o Goiás terá que buscar mais um jogador para a posição, porque penso que o Everton, para ser um reserva imediato, tem o Diego Caio também. É ruim, cara, mas Série B é isso daí mesmo, tá? Mas para ser titular, o Goiás tem dinheiro, pode trazer uma peça melhor. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Basicamente é isso. Se o Dieguinho for para a lateral direita, eu buscaria pelo menos mais 2 titulares incontestáveis. Se ele não for, eu buscaria 3. E ainda assim, não quer dizer que esse elenco está pronto. Acho que o Goiás precisa de mais um zagueiro canhoto. Eu ficaria atento a isso no mercado. Traria também um segundo meio campista para fazer uma espécie de um Juninho pelo meio de campo, né, para você não ficar tão dependente do Johnny Lucas, que vem entrando nos últimos jogos. Então eu indicaria até umas 5, 6, 7 contratações para o Goiás. Não seria nenhum absurdo. E saídas também serão necessárias. Segundo informações do André Rodrigues, o Goiás, com um acordo, né, esse pensamento do Agnello Gonçalves, trará pelo menos 5 reforços até o começo do Brasileiro. Ah, tem outra coisa também, até dando uma acréscimo no meu comentário. Por exemplo, eu vejo que os 2 melhores zagueiros do Goiás são o Sidmar e o Martin Reia para a Série B. Mas se eles não jogaram nenhuma vez juntos até agora, como que pega o ritmo desse até o começo da segunda divisão? Acho muito perto, tá? Então acredito que o Ian Souto deve sim começar como titular. Eu vejo que o elenco do Goiás, ele tem uma carência principalmente no setor ofensivo, talvez mais um camisa 10 seja necessário também, mas ele tem bons reservas, né? Eu já falei aqui em outros vídeos, por exemplo, o Cristiano para a lateral esquerda, o Sander que geralmente tem uma outra lesão, é um jogador que para a Série B consegue te entregar bastante. Thiago Rodrigues também para o gol. Na zaga você pode ter como opções do banco o Sidmar, o Edu, né, tá ok para a Série B, eu traria mais um zagueiro canhoto, o Everton para ser um reserva na lateral direita, dá para o gasto. No meio de campo, o Edson, por exemplo, pode ser um reserva imediato ou disputar posição com o Wellington também. O Brenner Culano, para ser uma segunda alternativa, eu ficaria atento. O Goiás ele pode trazer sim 2 centroavantes, tanto é que estava negociando com o Mauro Mendes e já tem acertado o Ângelo Rodrigues, né? Não seria uma surpresa, mas acho que para a Série B o Brenner Culano para ser um reserva tá ok. O Paulo Baia, será que vai ser titular? Se não for, pode ser um bom reserva também. Na Série B, faço o mesmo comentário sobre o Alan. Então ainda falta aquelas peças diferenciadas dentro do time. O Nathan Melo também vem entrando bem, né, no meio de campo. Eu até daria mais chances para ele nesses próximos jogos. O Diego Caio também na lateral direita. Mas no enredo geral é um time que ainda é um pouco modesto, mas que conta já com a cara para a Série B. Falta você, como o Goiás ele acabou de cair para a Série B, tem uma receita maior, tem condição de fazer esse investimento, você precisa tirar a mão do bolso. E agora você vai no mercado, traz um bom lateral direito, traz aí pelo menos um outro segundo meio campista, com essa característica aí do Juninho, traz um zagueiro canhoto, né? Aí já foram 3 opções. Eu ainda ficaria atento. Mais um camisa 10, né, para disputar aí com o Ivan Torres, mais um ponta direita e outros 2 centroavantes, tá? Ou 2 pontas e mais um centroavante, eu iria mais ou menos dentro dessa linha. Então se fosse para contratar, eu buscaria 7 bons jogadores do mercado, pelo menos de 3 a 4 deles para chegarem a serem titulares absolutos na segunda. Tá, pode deixar a sua opinião aqui embaixo também, o que você pensa a respeito desse assunto. Esta antítese, né, acho que essa é a palavra correta, entre grandes atuações, grandes goleadas e um jogo fraco, morno, sem graça contra o Iporá. Isso é bom também para o torcedor manter o pezinho no chão, para a diretoria enxergar também que, cara, beleza, o time engatou uma boa fase, mas a gente ainda tem que ir no mercado. Acho que o Goiás hoje ele está bem mais profissional nesse quesito, de agir com a racionalidade do que com emoção, mas apesar que dirigente de futebol a gente não pode confiar tanto assim, né? Precisa ficar atento nas opções aí do mercado, tá? E também para o próprio elenco, né? Alguns jogadores que já demonstraram que, por exemplo, para a Série B, se forem titulares ou até mesmo reserva, podem dificultar o seu jogo. E o Zé Ricardo, que pelo menos nesse quesito, pode ter as suas críticas e tudo mais, questionamentos, é natural, de todo o técnico, de todo o torcedor, mas pelo menos é um Goiás organizado. Você vê o trabalho
do Zé Ricardo, tá? Acho que isso é o principal, ele conseguiu ajeitar bem a defesa do Goiás. O meio de campo vem em segunda instância, né? Assim que o Goiás encaixou a defesa, o meio de campo com o Juninho e o Wellington também já começou a aparecer nos primeiros jogos. E o ataque, que era o mais difícil, agora ele conseguiu desencantar. Mas para a Série B é um nível técnico mais difícil. Você tem um Santos muito forte, um Coritiba, o Mirassol, o Novo Horizontino, o América Mineiro, né? Uma Série B que vai ser muito complicado. O Goiás não pode dar bobeira e precisa sim no mercado. Pode deixar o seu palpite também sobre esse assunto aqui embaixo. Fechado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Strike.bet, 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!